isso aí, voltamos aqui ao vivo pela NPTV com o programa Falando de Fé. E antes de eu apresentar o pastor que chegou para atribuir, para completar nosso debate de hoje, a resposta às nossas perguntas de hoje, ficou aquela perguntinha que eu fiz para o pastor quando acabou no intervalo, que o pastor vai responder. Se as pessoas chegarem para mim e disser, a minha igreja é a única que salva, se você não estiver na minha igreja, você não será salvo, ou algo parecido. Então eu não devo acreditar, porque segundo o que o pastor falou para mim, não é uma igreja que será arrebatada, será o corpo, seremos nós. Então, pastor, conclui para mim, porque eu não estou entendendo. Deixa eu só... O pessoal está mandando aí as mensagens pelo WhatsApp, dizendo, o pastor Fernando está nervoso, não está olhando para a câmera. Pessoal, é a primeira vez que eu estou fazendo um programa de televisão, então é natural que eu esteja nervoso. Estou tentando falar pausadamente para não errar tanto. Mas eu vou chegar lá. O Fernando também está sentindo o mesmo friozinho na barriga que eu, né, Fernando? Então eu vou olhar na câmera para não cometer nenhuma gafe aqui. É que o Fernando, que está fazendo a ponte aí das perguntas, eu acabo olhando para ele e acabo esquecendo de olhar para vocês que estão nos assistindo. Bom, quando uma pessoa disser, a minha igreja é a única igreja que leva para o céu, ou se você não estiver fazendo parte da minha igreja, você não vai para o céu, isso caracteriza uma heresia. Quer saber se uma igreja ela é herege? É ouvir de um membro ou de um líder que só esta igreja vai para o céu, ou que esta igreja é a única que leva a pessoa para o céu. Quem leva a pessoa para o céu é o sacrifício de Jesus Cristo feito na cruz do Calvário, é o sangue de Jesus, é Jesus quem nos leva para o céu, e ele instituiu a sua igreja, e a sua igreja é corpo, não é placa, não é placa. Então, qualquer igreja que se denominar que ela é a porta da salvação, ela é uma heresia. Ok, então posso ficar tranquilo, né, pastor? Não vou precisar trocar de igreja, não. Não, com certeza. Ai de ti. Tá certo. E como havia dito, nós estamos recebendo aqui também o pastor Vitor Maestri, eu acho que é isso, se eu estiver errado ele vai corrigir daqui a pouco. Ele é bacharel em teologia pela Faculdade do Paraná, membro fundador da Convenção dos Ministros da Assembleia de Deus no Paraná e fundador da Igreja Assembleia de Deus, Igreja Apostólica, aqui em Santo Antônio da Platina. Pastor, se eu tiver errado alguma coisa, o senhor corrige aí para mim. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Amém, obrigado. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, dizer que também aqui junto com o pastor, né, a gente fica assim um pouco nervoso por ser uma estrutura um pouco diferente do que a gente já está acostumado. Quero agradecer aqui pela oportunidade que nos foi concedida, né, de estar aqui hoje podendo falar da palavra de Deus, do Evangelho, né, e eu queria dizer aos irmãos, né, que estou muito feliz. Nossa igreja, nós já estamos há 4 anos aqui na cidade de Santo Antônio da Platina, não é? Começamos o trabalho, estamos ali localizados na rua Coronel Capucho, 809, não é? Do lado da antiga Peugeot, não é? Do lado da antiga Peugeot. Nós estamos aqui para falar da obra de Deus. Eu queria, não é, falar um pouco aqui também sobre a pergunta que o pastor acabou de falar, não é, de responder, que eu estou muito alegre de estar aqui, porque nós temos a oportunidade de falar sobre o reino de Deus, não é, da igreja de Cristo, esta questão denominacional, esta questão de dividir, de divisão. Quem inventou isso? Isso só aconteceu, muitas das vezes, por causa da dureza do coração do homem, porque esse não é o propósito de Deus para o homem. Jesus, ele tem uma igreja na terra, e essa igreja não é a Assembleia de Deus, como nós estou aqui representando, não é a comunidade batista, e eu até fico assim, feliz quando eu vejo uma igreja com o nome de comunidade, não é? Porque a igreja verdadeiramente não é a igreja A, a igreja B, mas é a igreja de Jesus Cristo. E essa igreja quem é? São salvos e remidos no sangue do Cordeiro. Amém? Amém. Estou muito feliz e agradeço pela oportunidade. Amém, pastor. E o privilégio
aqui é meu de estar recebendo 2 pastores fundadores, né? Porque o pastor José Fernando também é pastor fundador da Comunidade Batista Adonai, assim como também o pastor Vitor. Então vamos passar para a próxima pergunta, senão a gente não consegue concluir. Okay? A próxima pergunta é o seguinte: o cristão que não dá fruto perderá sua salvação? Como diz em João 15:2? Qual é a formulação da pergunta? Em João 15:2 diz que aquele galho que não dá fruto será cortado e lançado fora. Mas para ser galho tem que estar ligado ao tronco. E se está ligado ao tronco, é membro. Se é membro, é igreja também. Agora, se eu não der fruto, eu perco minha salvação? Primeiro, vamos continuar no padrão que estávamos. Pastor Fernando, o que o senhor me diz a respeito desta pergunta? Vamos ver se eu fico um pouco mais à vontade agora. Estou do lado de um maestro aqui. Pastor Vitor Maestri, então, do lado de um maestro, bacharel em teologia, então aí a gente fica um pouco mais à vontade. Quando ficar difícil, eu passo para ele, entendeu? Uma alegria estar com o senhor aqui, pastor Vitor, e compartilhar desse momento e tentar de alguma forma ser útil, propagando aí a palavra de Deus. Talvez nós teremos agora uma divergência aqui na questão da opinião. Respondendo a sua pergunta, deixa eu ver ela de novo aqui. Se o cristão que não dá fruto perderá a sua salvação. Eu não acredito na perda da salvação. Eu defendo que uma vez salvo, salvo para sempre. Biblicamente eu não consigo encontrar uma visão contextualizada, usando todos os textos e contexto, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Eu não consigo ver um cristão perdendo a salvação. Eu creio que uma vez salvo, salvo para sempre. Então, eu respondo a pergunta da seguinte maneira: todo o salvo, ele produz fruto. Todo salvo, ele vai frutificar. Aquele que não frutifica, ele não é salvo. Essa é a minha opinião. Ok. Pastor Vitor, quer acrescentar? Amém. Ele até citou, né, sobre a diferença, mas eu quero dizer que não. Eu antes de ser assembleiano, eu tenho que ser bíblico, né? Então, E eu fico mais à vontade ainda. E eu tenho que falar uma coisa aqui, né? Eu não estou falando aqui em nome da Assembleia de Deus, até porque a Assembleia de Deus é uma igreja congregacional. Hoje somos 17 milhões, se não me engano, no Brasil, né? E vários ministérios, mas cada sede ela é autônoma, então não posso falar em nome de todas as Assembleias de Deus. Mas eu creio exatamente nisso que o pastor acabou de falar. Eu creio, irmão, perdão se a voz estava chegando baixinha, que a gente é acostumado a falar meio distante do microfone. Eu creio nisso, não é? E complementando, eu creio que o cristão que não dá fruto é porque ele nunca foi salvo. Porque se você realmente chega ao pleno conhecimento da verdade, você vai dar fruto. Não é? A palavra do Senhor é muito clara em Efésios 2:8 e 9, que fala, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E versículo de número 9 encerra, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí alguém pergunta e fala assim, mas pastor, e a ligação dos textos? É óbvio, irmão, aquele que não dá fruto, ele nunca foi salvo. Aquele que, eu não consigo crer que alguém que chegou ao verdadeiro conhecimento de Cristo, ele possa negar a sua fé. Quem nega a sua fé, realmente abandona o caminho da salvação, é porque ele nunca chegou ao conhecimento de Cristo, ele nunca conheceu o verdadeiro Jesus. Porque se você verdadeiramente conheceu esse Jesus, você nunca vai conseguir se distanciar dele. Amém. Amém. Neste caso, eu tenho que dizer que concordo com os dois. Teria alguma coisa para acrescentar, pastor Fernando? É só olhar o texto do capítulo 15, de São João, foi colocado o versículo de número 2, mas, e lendo todo o texto, vai ver que nisso conhecereis que sois meus discípulos, que deis muitos frutos. Ou seja, o discípulo, o aprendiz, aquele que decidiu seguir a Cristo, aquele que se converteu de fato e de verdade, que passou por uma metamorfose, por uma transformação, ele dará fruto.
porque aquele que não dá fruto, então, é uma árvore que será cortada e lançada no fogo. Eu acho que ficou bem claro para todos aqui, é impossível ser discípulo e não dar fruto. Nós vamos agora para o intervalo comercial, mas daqui a pouco a gente volta, tem muito mais perguntas, não saia daí, hein?